O Ministério Público Federal determinou que o IPHAN, a Arquidiocese e o Poder Público façam de forma mais urgente possível a restauração de uma igreja de mais de 200 anos que fica em Paracatu, Minas Gerais, a matriz de Santo Antônio. A reportagem é de Vera Carpes. No coração de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, ergue-se um dos mais belos e históricos templos do Brasil, a Igreja Matriz de Santo Antônio. Construída no século XVIII, essa joia do barroco mineiro impressiona não apenas pela sua arquitetura, mas também pela rica história que atravessa séculos de fé, cultura e desafios. Bom, ela é uma igreja de mais de 200 anos, né? Então ela reflete muito bem a arquitetura do século XVII. Ela é atualmente a igreja mais antiga de Paracatu, já que infelizmente as outras que a gente tinha foram demolidas ou ruíram, né? A igreja começou a ser construída por volta de 1730, no auge do ciclo do ouro. Em 1755, quando foi criada a freguesia de Santo Antônio da Manga do Paracatu, ela virou um dos principais centros religiosos da região. Então, neste ano de 2025, ela está comemorando 270 anos de paróquia e 275 anos da igreja, matriz catedral de Santo Antônio. E Paracatu nasceu aqui. Nasceu a luz da fé. Na década de 1930, o altar-mor foi trazido da antiga igreja de Santana, que já estava em ruínas, e instalado na matriz de Santo Antônio. Com a interdição, as imagens foram retiradas e ficaram só os retábulos, mas a gente vê que é um material de muita qualidade. Sim, esses altares são todos, né, século XVIII. E o altar-mor veio da primeira igreja de Paracatu, onde nasceu o Arraial de São Luís e Santana das Minas do Paracatu, no Santana, que é de 1736. A igreja matriz de Santo Antônio apresentava sérios problemas de goteiras. Em novembro de 2024, uma viga que sustentava o teto caiu por cima destes bancos. Desde então, a igreja foi interditada. A medida foi necessária para evitar riscos aos fiéis e preservar o que restou da estrutura. Eu vejo com bons olhos a gente fazer um bom restauro na nossa igreja e depois sempre acompanhado com o olhar de cada dia, porque coisa antiga, a gente sabe, sempre precisa de manutenção. Além do dano à estrutura, um outro receio preocupou a diocese: a segurança do acervo sacro. Muitas das imagens dos santos, verdadeiras obras de arte dos séculos XVIII e XIX, foram retiradas dos retábulos e levadas para um ambiente seguro. Diante da situação, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Federal para que o IPHAN, a Arquidiocese e o Poder Público realizem a restauração do bem tombado. E uma decisão da Justiça Federal determinou que a recuperação da igreja aconteça o mais breve possível, sob pena de multa. Foi prolatada uma decisão judicial, uma sentença, condenando tanto a Diocese de Paracatu, que tem a posse e a propriedade do bem, quanto o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e também a União a realizarem as obras de reparação e de restauração da matriz de Santo Antônio. A decisão trouxe um alívio para fiéis e moradores da cidade, que agora aguardam ansiosos pelo restauro completo da matriz de Santo Antônio. Mas entre aqueles que mais sentem o impacto da interdição está o seu Ildeu, o sineiro da igreja há mais de 80 anos. O seu Ildeu tem 100 anos e ele é o sineiro daqui da igreja Santo Antônio. Como é que faz agora que o sino não badala? Bom, a igreja, pelo menos, o que se diz católico, os católicos, então nós mesmos é tão triste por não ouvir a badalada do sino. Que a badalada do sino é a voz de Deus. Deus está chamando os fiéis para a igreja.